Olá pessoal, terminando o capítulo dos crimes contra o patrimônio, hoje falaremos sobre o crime de receptação e também sobre as imunidades pessoais lá do artigo 181 e 182 do Código Penal. Bom, começamos então pelo crime de receptação, artigo 180 do Código Penal, que trata da chamada receptação simples. Então vejam, olha, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Essa é a chamada receptação própria. Ou então influir para que um terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte, que seria a chamada receptação imprópria. Pena é a mesma do furto, reclusão de 1 a 4 anos e multa, mesma também da apropriação indébita. Aqui nós temos então a receptação simples. Vejam, gente, temos aqui um tipo penal alternativo. O que é um tipo penal alternativo? Existem várias condutas aqui. Adquirir, comprou, recebeu, uma pessoa lhe entregou, transportou, levou de um lugar para o outro, conduziu, no caso de um veículo, produto de um crime, escondeu, ocultou. Né? Então são várias condutas, bem que ele sabe ser produto de crime. Por que é um tipo penal alternativo ou misto? Basta uma dessas condutas para que haja o crime. E mesmo que existam mais de uma dessas condutas, o crime é o mesmo. Então vamos supor, o sujeito ele recebeu e depois ele conduziu para outro lugar. Bom, o crime é um só. Ele adquiriu e depois ele transportou. E depois ele escondeu. O crime também é um só. É a mesma coisa? É o mesmo bem? É o mesmo bem. Então é crime único. Ok? Bom, vamos lá. No parágrafo 1º já temos de cara uma modalidade de receptação qualificada, que é a receptação do comerciante, daquele que desenvolve atividade comercial ou industrial. Essas pessoas, obviamente, elas têm uma responsabilidade maior, elas têm uma obrigação maior de identificar a origem dos bens que elas vendem, que elas produzem, então claro que a pena delas deve ser maior. Então vejam, olha, aqui os verbos são parecidos, olha, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, são os mesmos verbos do caput, ter em depósito, desmontar, montar. Mas por que desmontar, montar? Estão pensando aqui nos desmanches, né? Desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa, e aí vem, né, que deve saber ser produto de crime. Bom, gente, então aqui nós temos uma receptação qualificada, a pena aqui é de reclusão de 3 a 8 anos. Olha só, né? Às vezes o produto que foi adquirido é produto de furto. A pena do furto simples de 1 a 4 anos, só que o comerciante que comprou para vender, a pena é de 3 a 8, uma pena maior, porque é receptação qualificada. Produto que deve saber, né? Coisa que deve saber ser produto de crime. O que é isso? É culpa ou dolo? Será que nós estamos falando aqui de uma modalidade culposa? Não deve ser uma modalidade culposa. Tem uma pena de 3 a 8 anos. O caput, que é doloso, tem uma pena de 1 a 4. Como que aqui, né, uma figura culposa poderia ter uma pena maior de 3 a 8 anos? Então a maior parte da doutrina diz que aqui, na verdade, o que existe é o chamado dolo eventual. Pode ser até que o comerciante não saiba, mas ele é comerciante, ele deveria saber que aquilo é produto de crime. Ele está no mercado, ele sabe quais são as cautelas para adquirir um produto lícito, legítimo, né? Muito mais do que um leigo. Então é claro que ele merece um apenamento maior. E aqui, pessoal, não é só o comerciante que tem lá um estabelecimento comercial aberto, com registro na junta comercial, ou industrial, não é isso. Qualquer comerciante, né? Vejam, parágrafo 2º diz que equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio. Qualquer forma de comércio, irregular ou clandestino, inclusive exercido em sua residência. Então, mesmo que o sujeito está lá na casa, lá no fundo da casa dele, tá? Ele está negociando coisas que ele comprou, né? Produto de furto, por exemplo, produto de roubo, de apropriação ou de qualquer outro crime, tá? Vai ser equiparado a comerciante, porque ele está fazendo isso habitualmente, ele está fazendo isso como comércio, como meio de vida. Tá? Mansur, o camelô entra aqui também? Sim, o camelô entra aqui também. Ele também é comerciante, mesmo que seja irregular. Então a pena, no caso, é de 3 a 8 anos. Vejam,
Mas tem, né, a gente falou da questão do camelô, só que tem o seguinte, é muito comum você ver no camelô coisas que são vendidas que na verdade foram trazidas de outros países. Se foram trazidas, se são coisas lícitas, podem ser vendidas aqui no Brasil, mas foram trazidas sem recolhimento de imposto, nós temos o crime de descaminho do artigo 334. Se, no entanto, são coisas cuja venda aqui dentro é proibida, então nós temos o crime de contrabando. E aí, pessoal, quem vende esse produto de descaminho, quem vende esse produto de contrabando, não seria um caso de receptação qualificada, né, pelo comerciante que vende isso? Não entraria ali no parágrafo anterior, uma pena de 3 a 8 anos? Em tese entraria. Em tese entraria. Só que lá no artigo 334 e no 334A, que tratam do descaminho e do contrabando, tem dispositivo expresso para quem recepta e vende esses produtos de descaminho ou de contrabando. Então, olha, a receptação no exercício de atividade comercial ou industrial de um produto de descaminho enquadra-se no artigo 334, parágrafo 1º, inciso 3, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, que é a pena da receptação simples. Tá? E no caso da receptação de produto de contrabando, a pena é um pouco maior, reclusão de 2 a 5 anos. Então olha que legal, gente. Se o sujeito por exemplo, tem lá um desmanche e ele negocia, né, partes de veículos que foram furtados, que foram roubados, ele entra naquela receptação qualificada, né, uma pena de 3 a 8 anos, né, só que se o que ele está comercializando, na verdade, é produto de contrabando, é produto de descaminho, a pena é menor. A pena é um pouco menor. Então, talvez assim, em algumas situações você tenha até uma certa discrepância. Bom, no parágrafo 3º nós temos a receptação culposa. Então, é raro você ter crimes culposos no Código Penal. Aqui nós temos uma modalidade de receptação culposa, né? Ainda mais nos crimes contra o patrimônio, normalmente eles são dolosos. Aqui nós temos uma modalidade culposa. Então veja, adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Isso aqui é para punir o leigo, tá, gente? Não é para punir o comerciante, porque ele tem que saber de quem que ele está comprando. Isso aqui é para punir o sujeito. Né? Ele não sabe que aquilo ali é produto de crime, mas ele deveria ter desconfiado. Né? Deveria ter desconfiado. Por quê? Por exemplo, por conta da natureza do que lhe foi vendido. Como assim por conta da natureza do que lhe foi vendido? Foi vendido algo que tem regulamentação, que não é facilmente encontrado. Né? Venderam para ele, por exemplo, sei lá, uma banana de dinamite. Bom, você tem que desconfiar que isso aí é produto de crime. Não é algo que pode ser vendido por qualquer um. Não é? Uma arma, por exemplo. E mais? Pela desproporção entre o valor e o preço. O sujeito está te vendendo um Rolex de 10 mil reais por quinhentão. Tem algum erro, tem alguma coisa errada nessa história. Ou pelas condições do vendedor. O cara que está te vendendo, que te abordou para te vender alguma coisa, um sujeito ali, um maltrapilho, aparentemente um morador de rua, o cara está te vendendo uma carteira, está te vendendo um relógio, ele arrumou isso aonde? Mas eu estou sendo preconceituoso. Não, não é isso. Eu deveria desconfiar pelas condições pessoais de quem está me vendendo que aquele relógio, que aquela carteira não deve ser dele. Eu não posso correr esse tipo de risco. Se eu correr, se eu comprar, receptação culposa, é claro que a pena aqui é pequena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou mesmo ambas as penas, a detenção mais a multa, mas são penas pequenas, infração de menor potencial ofensivo, claro, porque é um crime culposo. Tá certo, pessoal? Bom, aqui nós temos uma norma penal explicativa, dizendo o seguinte, olha, a receptação ela é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, por exemplo, eu sei que aquele objeto foi furtado. Eu não sei quem foi, mas eu tenho certeza que ele foi furtado. Quem comprou responde por receptação, mesmo que eu não saiba quem furtou. Ok? Aquele bem foi furtado, foi subtraído por um menor. Bom, o menor é inimputável, ele não responde pelo crime. Mas quem comprou responde por receptação. Ok? Bom, que mais? No parágrafo 5º, nós temos uma primeira parte aqui que seria de perdão judicial, e uma segunda parte de uma receptação privilegiada. Então diz assim, ó, na hipótese do parágrafo 3º, que é o de receptação culposa, se o criminoso for primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então imagine assim, a minha vovozinha, uma coitada,
tá lá tentando ajudar todo mundo, de repente foi lá, uma senhora bateu palma na frente da casa dela, olha, a senhora não, eu estou passando por dificuldade, por necessidade, olha, a senhora não compra aqui, olha esse relógio, essa joia, isso aqui foi herança e não sei o que, conta uma história, e a minha avó, né, até para querer ajudar, acaba comprando, deveria ter desconfiado, né, deveria ter desconfiado. Até porque aquela joia obviamente valeria muito mais do que aquele preço que estava sendo oferecido, mas enfim, acabou passando. O juiz, ao verificar que a minha vovozinha é primária e as circunstâncias, ele pode deixar de aplicar a pena, então pode haver um perdão judicial. Já a segunda parte, gente, que é da receptação dolosa, diz que aplica o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Ou seja, se o réu for primário, de pequeno valor a coisa receptada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, pode reduzir a pena de 1/3 a 2/3, ou pode substituí-la apenas por pena de multa. Então, assim como existe lá um furto, entre aspas, privilegiado, um estelionato, entre aspas, privilegiado, uma apropriação indébita, entre aspas, privilegiada, existe também uma receptação também dolosa privilegiada. Ok? Bom, parágrafo 6º, aumento de pena. Olha, tratando-se de bens ou instalações do patrimônio da União, do Estado, dos municípios, de concessionárias de serviço público ou de sociedades de economia mista, as penas deste artigo são aplicadas em dobro. Tá? Então, se a receptação aqui, obviamente, envolveu o poder público, então você tem uma pena calculada em dobro. Ok, pessoal? Então é isso o que tínhamos para falar a respeito da receptação. E agora, para concluir a parte de crimes contra o patrimônio, nós falaremos a respeito das imunidades penais de caráter pessoal, que estão previstas no artigo 181, no artigo 182 e no 183, que nós temos as exceções. Então vejam, o que diz o artigo 181? Então está lá no final do capítulo que trata dos crimes contra o patrimônio. Isso aqui se aplica em geral a todo o capítulo. Então vejam, olha, no artigo 181 eu tenho as imunidades absolutas. Também são conhecidas como escusas absolutórias. Nesses casos do artigo 181, o réu é isento de pena. Então vejam, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste capítulo, crimes contra o patrimônio, tá? Começa lá no furto, veio aqui até falamos de receptação, em prejuízo, primeiro, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. E aí a doutrina e a jurisprudência diz, e ao companheiro na constância também da sociedade de fato. Também se estende ao companheiro. Então, vamos supor, a mulher subtraiu do marido, tá? Por conta da relação conjugal, por conta deles terem um patrimônio em comum, né? O réu, no caso, ou a ré, é isenta de pena. Mas tem que ser durante a constância da relação, ok? Para ser isento de pena. O legislador entende assim, está pegando na verdade o que é deles. Né? 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, isso aqui hoje é inconstitucional, não tem mais essa diferença, seja civil ou natural, né? Seja parentesco, seja existe uma adoção, por exemplo, ou seja realmente filho natural. Vejam, é o filho que furta do pai. É muito comum, né? Às vezes o filho é viciado em drogas, acaba subtraindo várias coisas lá de dentro da casa dos pais, acaba vendendo para comprar droga. Dá para processar por furto esse rapaz? Né? Por furto não tem jeito, porque ele é isento de pena. Nós veremos que no artigo 183 existem as exceções. Tá? Isso aqui não se aplica no roubo, na extorsão e nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. É só nos crimes sem violência, sem grave ameaça, tipo furto, apropriação indébita, estelionato, receptação, aí dá para aplicar essas escusas absolutórias, ok? Artigo 181, escusas absolutórias, réu isento de pena. Já no artigo 182, o réu não é isento de pena, ele responde pelo crime. Só que aqui, a ação penal, normalmente ela é pública e incondicionada, nos crimes contra o patrimônio, em regra pelo menos, aí ela passa a ser pública condicionada à representação do ofendido. Então, o autor do crime só poderá ser processado, a ação penal só poderá ser oferecida pelo Ministério Público se o ofendido assim representar. Então vejam, olha, somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título ele é cometido em prejuízo do cônjuge, aqui fala cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Na verdade não existe mais desquite, né? Então, gente, se o crime é praticado em prejuízo do cônjuge separado, tá? Está separado, ainda não existe o divórcio, tá? Então ainda há um vínculo entre eles, muitas vezes a partilha do patrimônio ainda nem foi feita,
Então ainda aqui, né, para que a ex-mulher, por exemplo, seja processada, é necessário que o marido represente. Mas tem que ser separação. Se já teve o divórcio, por exemplo, tem muita gente que já não separa para depois divorciar, já divorcia direto. Divorciou, rompeu o vínculo, aí não tem essa história de ação penal pública condicionada, ok? Pessoal, é muito comum, aparece às vezes no meu escritório lá, o sujeito foi casado, ou a mulher foi casada com o sujeito, e aí já divorciaram, já não estão mais juntos, né? E o cara de vez em quando vai lá na casa dela e pega alguma coisa ainda e leva embora e acaba criando aquela situação toda, né? Tem gente que não sabe, não entende o conceito da palavra fim, né? E aí, né, você aplicaria essa imunidade relativa nesse caso? O Ministério Público dependeria de uma representação da vítima para denunciá-la, por exemplo, por furto? Nesse caso, não, porque eles já estão divorciados, ok? E mais? De irmão. Aqui esse legítimo e ilegítimo também é inconstitucional, não tem mais essa diferença. De irmão. Então, irmão, né, que subtrai de irmão, responde pelo crime, mas a ação penal é pública condicionada à representação. E aqui, gente, tanto faz se são irmãos germanos, né, aqueles filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou se são irmãos unilaterais. Tanto faz. E 3, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, no caso, o crime contra o patrimônio foi praticado, né, em relação a um tio ou um sobrinho, mas eles moram todos juntos. Eles coabitam. Então a ação penal é pública condicionada à representação. Ah não, eles não coabitam, né? O sobrinho, que também problema de droga, tal, não sei o quê, foi lá durante a madrugada, entrou na casa do tio e subtraiu bens de valores para vender para comprar droga. Vai responder pelo crime, ação penal pública incondicionada, porque eles não moram juntos. Bom, mas, né, é claro que essas imunidades elas não são aplicadas a todos os crimes contra o patrimônio, por isso nós temos o artigo 183 que traz as ressalvas, dizendo assim, olha, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, no 181 e no 182, primeiro, se o crime é de roubo ou de extorsão ou é crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não faz sentido, né, gente, você isentar de pena ou você dizer que a ação penal é pública condicionada à representação se o sujeito espancou o pai, né, para roubar dinheiro, né, para ir para balada, para comprar droga, para sair com a mulherada, sei lá. 2. Também não se aplica ao estranho que participa do crime. Então vejam, por exemplo, ao filho, ele foi lá e subtraiu, vamos supor que é um filho que sempre foi negligenciado pelo pai, não foi criado pelo pai, enfim, mas foi registrado, tal, é filho. E aí ele acaba entrando na mansão lá que pertence ao seu pai para subtrair coisas que ele acha que são dele de direito. Tá bom, ele é filho, é isento de pena. Só que o amigo que foi junto, que não tem nada a ver com o pato, que não é filho, que não é nada, ele responde sim, né, pela pena do crime. E 3, isso aqui foi acrescentado pelo Estatuto do Idoso, olha, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, quem foi furtado? Foi o pai. Quantos anos ele tem? 62 anos. É isento de pena? Não. Quem que foi a vítima do estelionato? Foi o tio com quem ele coabita. Beleza. E quantos anos ele tem? Tipo 65. Então, nesse caso, a ação penal é pública condicionada à representação? Não, é pública incondicionada. Então, essas regras de imunidade não se aplicam nesses casos do artigo 183. Ok, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Bons estudos para todos. E numa próxima oportunidade falaremos a respeito de outros crimes. Obrigado.